É o momento agora de nós olharmos para dentro de casa, além de estarmos ajudando para tantas realidades também da região sudeste que tem passado pela questão das chuvas. A solidariedade faz parte da nossa caminhada, do nosso jeito de ser. E desejamos que o nosso gesto possa minimizar tantas situações de dor que estão ao nosso redor. Deus abençoe a todos. ZYL 879, Catedral FM 106,7. A sintonia da felicidade. A Rádio Catedral apresenta Terço da Misericórdia. As almas que rezarem nesta hora o terço serão envolvidas pela minha misericórdia durante a sua vida. Senhor, pela tua paixão, no abandono da cruz, tem piedade de nós. Jesus, pelo sangue jorrado do teu coração, pelo teu sacrifício, misericórdia. Deus Santo, Deus forte, Deus imortal e de poder, nós te adoramos, te bendizemos, te glorificamos, ó Senhor. Deus Pai, vos ofertamos o corpo e o sangue. Boa tarde, caríssimos ouvintes e amigos da Rádio Catedral. Quem vos fala é Diácono Claudino Afonso. Hoje, meditando nesse terço da misericórdia, a oração como centro da vida espiritual. Estamos em tempo de quaresma e os pilares da quaresma, esmola, jejum e oração. Nós vamos refletir sobre a oração. E aqui comigo, Silvio Júnior. Boa tarde, Silvio Júnior. Boa tarde, Diácono. Seja bem-vindo mais uma quarta-feira. E o auxílio luxuoso da Denise aqui junto comigo. Boa tarde, Denise. Boa tarde, Diácono. Sua bênção. Sua bênção. Deus abençoe a você e a todos os nossos ouvintes. Amém. Nós aqui, então, no Diário de Santa Faustina, a oração aparece como o centro da vida espiritual. O meio de união com Jesus e o caminho da confiança. E é sobre isso que nós vamos meditar daqui a pouco, assim que iniciarmos o nosso terço, invocando a Santíssima Trindade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo,
nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Denise, quais são as intenções que nós temos para essa primeira dezena em que vamos refletir sobre a oração como necessidade vital da alma? Oração para Lúcia Wagner, Família Batista de Oliveira, Margarida Santos da Silva, 96 anos, e Marilene Santos. Também tem algumas pessoas aqui no WhatsApp, também pelos pedidos de Maristela, Valnete, Helena, Tatiana e Leia. Você pode nos enviar outras intenções de oração, não só pelo WhatsApp, mas também pelo YouTube e pelo Facebook. Nós estamos abertos a receber todas essas intenções. Eu também coloco nessa primeira dezena a intenção da minha família, de modo especial minha filha que está lá vive nos Estados Unidos, meu neto, meu genro, e nesse momento de situação de beligerância entre os Estados Unidos e outros países, a gente sempre fica preocupado. Também coloco em oração nessa primeira dezena a minha comunidade da Basílica de São João Batista, o nosso pároco, o cônego Márcio, nossos sacerdotes e os diáconos que servem comigo na paróquia, por todos aqueles que participaram ontem comigo da celebração da palavra, por todas as intenções de oração que estão em meu poder e também por todas as pessoas que se confiam às minhas orações. Denise, qual é a mensagem de Santa Faustina para nós refletirmos nessa primeira dezena? A oração como necessidade vital da alma. Faustina afirma que a oração é indispensável para a alma. Sem oração, a pessoa perde força espiritual. Torna-se fraca diante das tentações e não consegue perseverar no bem. Bom, aqui a oração não é apresentada como uma devoção opcional, não é uma opção, mas é uma necessidade vital, como ar para os pulmões. A alma que não reza não percebe imediatamente sua decadência. Ela começa apenas a perder a sensibilidade espiritual. O mal entra não de forma brusca, mas ele entra pela negligência, pela falta de oração. O ensinamento é claro, a perseverança não depende apenas da boa vontade, mas de vida interior constante. A oração é a raiz invisível que sustenta a árvore das virtudes. Sem raiz profunda, qualquer vento vai derrubar essa árvore, ou seja, precisamos nos enraizar na oração. Portanto, o ensinamento é claro, perseverança. E perseverança não depende apenas de boa vontade, mas de vida interior constante. A oração é a raiz invisível que vai sustentar essa árvore de virtudes. Sem raiz profunda vai ficar complicado. E essa afirmação, ela é corroborada pela Bíblia Sagrada. Podemos encontrá-la lá na primeira carta dos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17, onde Paulo diz lá, orai sem cessar. E também no Evangelho de Lucas 18:1, onde Jesus nos ensina que a necessidade de orar sempre é uma necessidade constante e que não devemos desanimar. A oração contínua não significa repetição mecânica, mas estado de dependência filial. É participação na vida trinitária, pois pelo batismo a alma recebe graça santificante. Pela oração ela coopera e mantém a vida sem graça, mantém essa vida nossa sem graça. Sem oração a graça não é acolhida plenamente. Portanto, podemos confirmar que negligenciar a oração leva ao ativismo estéril e à vulnerabilidade moral. A oração diária, pelo contrário, cria estabilidade interior. Oremos então por isso. Senhor, ensina-me a compreender que a oração não é peso, mas sustento, que eu não espere a fraqueza para te procurar,
Dá-me fidelidade nas pequenas orações diárias, para que minha alma não se esvazie de ti. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e os do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Ó sangue e água que jorrastes do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Eu estou orando por você, eu estou pedindo por você. O Espírito Santo vai me atender. Eu posso sentir a sua dor. Creio, eu vou orar com muito amor, sabendo que Deus vai me ouvir. Amar é conduzir o outro ao céu, orar é partilhar da mesma dor. Em gestos, criar o bem no outro. Eu te ligarei ao céu, vou te carregar na sua dor. Eu vou trazer o céu com meu louvor. Orar é amar, orar é pedir, orar é sentir a mesma dor. Orar é sofrer, orar é querer, orar é viver só no louvor. Amar é cuidar, amar é doar. Amar é curar. Oramos hoje. E hoje, nesse nosso texto da misericórdia de hoje, nós estamos refletindo sobre a oração como centro da vida espiritual. E o que temos de intenções, Denise, para essa segunda dezena? Saúde para Margarida de Albuquerque Ferreira, Gabriel Santos Ferreira da Costa, Andréia de André Lopes, Andréia de André Lopes Valério, aguardando por cirurgia no Hospital do Cérebro. Ayla Ferreira Cires, uma criança de 8 anos com leucemia. Yasmin Rebeque e Bento Machado, de 8 anos. Daniele Fagundes de Oliveira, Leonardo Luiz, Joselita dos Santos de Souza, Eusimere Mota e Renan Soares de Almeida. É Andréia do André? Aqui está Andréia de André. Ah, deve ser povo mineiro, igual a minha metade da minha família, que é de Minas Gerais. Lá é assim, é Antoninho do Manuel, Tiãozinho da Denise, é normal isso lá. Eu também, nessa segunda dezena, quero colocar a intenção por todas as famílias que são marcadas por rixas e dissensões, por todas as pessoas que se deixaram conduzir por ambição, vaidade, orgulho, desejo de vingança, coisas tão comuns no dia de hoje. Estamos em quaresma, então a quaresma é tempo de conversão.
Vamos rezar também por todas as pessoas que se encontram nesse momento internadas nos hospitais, passando por dificuldades. E o que é que Santa Faustina nos pede para refletir nessa segunda dezena, Denise? A oração transforma o mundo invisivelmente. Jesus ensina que muitas graças para o mundo vêm das almas que rezam em silêncio e ocultamente. A oração tem eficácia real, mesmo quando ninguém percebe. Esse parágrafo nos revela o valor escondido da oração. O mundo valoriza a ação visível. Deus valoriza amor silencioso. A oração é cooperação misteriosa com a graça divina. Quantas tragédias não são evitadas, quantas conversões acontecem, quantas almas são fortalecidas por causa de uma oração que ninguém viu. O diário nos recorda que o invisível sustenta o visível. A afirmação de que a oração escondida sustenta o mundo, e essa oração escondida de que eu falo é aquela que você faz sozinho, dentro do quarto, na sala, ou às vezes até num lugar público, totalmente concentrado. A oração escondida que sustenta o mundo também encontra fundamento na Escritura Sagrada. Lá o Evangelho de Mateus, no capítulo 6, versículo 6, diz assim: entra no teu quarto e reza ao teu pai em segredo. O livro do Gênesis, no capítulo 18, se a gente lembrar, tem aquela intercessão de Abraão para que Deus não destrua Sodoma e Gomorra, e ele vai pedindo, até o Deus vai cedendo. Ou seja, a oração oculta também tem o seu valor. Santa Teresa de Lisieux falava que da vocação de ser amor no coração da igreja, ou seja, a oração oculta é uma missão invisível. A oração intercessora participa do único sacerdócio de Cristo. Toda alma unida a Cristo torna-se mediadora secundária. Daí o valor do rosário rezado em silêncio, a adoração solitária, a adoração feita no sofrimento. Ou seja, orar muitas vezes sozinho, separado, escondido, tem um profundo valor. Oremos. Jesus misericordioso, aceita minhas orações escondidas, ainda que eu não veja frutos. Aumenta minha fé na força da intercessão. Que minha vida silenciosa produza graças para muitos. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e os do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Ó sangue e água que jorrastes do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Há uma promessa que quer se cumprir em meio a nós. É o próprio Senhor quem diz: pedi e receberei.
Há uma promessa que quer se cumprir em meio a nós. É o próprio Senhor quem diz: pedir e recebereis, nenhum mal irá resistir. Os mares irão se abrir quando a boca de Deus declarar milagres neste lugar. Se eu orar, se eu clamar, as muralhas não resistirão ao poder de meu Deus. Se eu orar, se eu clamar, as muralhas... A oração como centro da vida espiritual é a nossa reflexão de hoje nesse nosso texto da misericórdia em plena quaresma deste ano, onde a oração, o jejum e a esmola são importantes. Portanto, estamos refletindo sobre a oração para ver se isso nos ajuda a melhorar a nossa oração de acordo com as reflexões de Santa Faustina. Denise, o que é que temos de intenções aí para essa nossa terceira dezena? Quais são as pessoas que nos pediram orações? Rezamos agora por Flávia Araújo de Castro, Ana Paula, Marco Antônio, também aqui pelas pessoas que estão participando aqui do Facebook da Rádio Catedral, pelas intenções de Márcia Sabino, Márcio Pestana, Fábio Albuquerque Carvalho, Eliane Portela, Marilda Lopes Rodrigues, Fábio Albuquerque, Jusilene Maravilha, Heloísa Silva e Beto Tavares. E o que é que Santa Faustina nos pede para refletirmos nessa terceira dezena? A oração como um encontro íntimo com Jesus. Faustina descreve momentos em que, na oração silenciosa, experimenta profunda união com Cristo. Ela afirma que a oração interior é espaço de diálogo amoroso com Ele. Aqui não se trata apenas de pedir, mas de estar junto de Jesus. Oração é relacionamento, um relacionamento entre você e Deus. O silêncio torna-se linguagem. Não é multiplicação de palavras o mais importante, mas presença. Jesus, quando nos ensina o Pai Nosso, inclusive fala isso: não precisa dizer muitas palavras, seja objetivo, porque teu Pai no céu já sabe o que você deseja antes mesmo de você pedir. Esse trecho de Santa Faustina nos ensina que o coração precisa aprender a calar para ouvir. A intimidade com Deus não nasce da agitação, mas da recolhida fidelidade. É o interior que o amor amadurece. Eu me lembro de uma música que diz assim: se eu quiser falar com Deus, tenho que ficar a sós, tenho que apagar a luz, tenho que afrouxar os nós do sapato, da gravata. Ou seja, a música fala que você tem que ficar em alfa, bem concentrado. E essa afirmação de Santa Faustina para nós tem fundamento e direto na Bíblia Sagrada, na Escritura Sagrada. Lá em João 15, 14, é uma palavra que eu adoro de João: permanecer em mim, né? Essa palavra permanecer tem um poder enorme, né? Porque o mundo de hoje, todo mundo fala em ficar, né? Mas o João fala em permanecer permanente, sempre, permanecer em mim. E também no Salmo 46, versículo 11, parai e saber que eu sou Deus. Ou seja, nos entregarmos intimamente à oração junto dele. E São João da Cruz também nos fala da união transformante. Eu acho isso interessante, onde a vontade humana se conforma com plenamente com a divina, né? Se conforma, se iguala plenamente à divina. A oração contemplativa é a antecipação da visão beatífica. Não é ainda a visão plena, mas participação obscura e amorosa nela. Cultivar tempos reais de silêncio, reduzir as dispersões, criar espaço interior para falar com Deus, tudo isso vai nos ajudar a nos aproximar do divino mais rapidamente. Oremos. Meu Jesus,
Atrai-me para o silêncio do teu coração. Ensina-me a rezar não apenas com palavras, mas com presença amorosa. Que minha oração seja encontro e descanso em ti. Que minha alma permaneça em ti e seja lentamente configurada ao teu querer. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e os do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Ó sangue e água que jorrastes do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Se eu orar, se eu não me desesperar, se eu não esmorecer, minha fé vai crescer e a vitória eu alcançarei no nome de Jesus. Oh, no nome de Jesus. Oh, se eu orar, se eu não me desesperar, se eu não esmorecer, minha fé vai crescer e a vitória eu alcançarei no nome de Jesus. Oh, no nome de Jesus. Oh, no nome de Jesus. Oh, no nome de Jesus. A oração como centro da vida espiritual é a nossa reflexão de hoje no texto da misericórdia. Quais são as intenções, Denise, que nós temos para esta quarta dezena? Pelo dom da vida de Fabiana Fernandes, também alguns pedidos que chegaram aqui agora, Severina Regis, Márcia Casanova, Virgínia, Edna e também algumas pessoas que estão participando aqui do YouTube, né? Sim. Da Rádio Catedral. Josenil de Oliveira, Marcelo Martins, Antony e Estela Lacerda, Jeane Maia, Creuza Silva e Roberta Bacalhau. Nessa quarta dezena também eu quero colocar todas essas pessoas que estão sofrendo lá no Oriente Médio com essa guerra maluca que está acontecendo lá, pessoas e os civis principalmente, né? Também quero colocar nessa quarta dezena as intenções em intenção aos nossos funcionários e companheiros da Rádio Catedral
E também aos amigos da Rádio Catedral que nos ajudaram nesse mês tão difícil que foi fevereiro. Fevereiro é um mês terrível, né? São menos de 15 dias úteis e eles nos ajudaram. Não conseguimos bater a meta, mas chegamos em 81,36. Então também quero agradecer a Deus por essa graça alcançada que nos ajudou de alguma maneira a não ficar pior do que já estava. E o que é que Santa Faustina pede para que a gente medite nessa quarta dezena, Denise? A oração como combate espiritual. Faustina relata que muitas vezes sente dificuldade, distrações e aridez na oração, mas aprende que mesmo nessas circunstâncias e fidelidade é preciosa diante de Deus. A fidelidade é preciosa diante de Deus. Esse parágrafo consola quem experimenta secura espiritual. Nossa, já senti isso algumas vezes na minha vida. Tem hora que a gente está com um problema tão grave que a gente, será que Deus não está me escutando? Ele está escutando, irmão. Escuta mesmo você pensando que não escuta. A oração não perde o valor quando não há consolo sensível. Pelo contrário, ela torna-se até mais pura. Você não enxerga a graça, você não enxerga o que você precisa, mas isso está no coração de Jesus, vai acontecer. Rezar quando sentimos fervor é fácil. Agora, rezar quando tudo parece vazio, quando tudo parece perdido, quando você está lá embaixo, isso é ato de fé madura. Só quem tem uma fé muito madura persiste. Deus purifica o amor retirando o apoio do sentimento. Assim, a oração deixa de ser busca de consolo e se torna oferta. Mais do que consolar, a gente vai oferecer em oração aquilo que está nos perturbando. Essa afirmação também encontra fundamentação na Escritura Sagrada. Mateus 26:40, Jesus pede vigilância na hora da provação. Naquele momento em que ele está lá no Jardim das Oliveiras, ou seja, orai, tende confiança. Também no Salmo 22, o clamor do abandono, aquele que diz assim, meu Deus, por que me abandonaste? A frase de Jesus na cruz. Apesar dos meus gritos, da minha prece, a minha prece não te alcança. E São João da Cruz também ensina que a noite espiritual purifica o amor de intenções sensíveis. Madre Teresa de Calcutá, por exemplo, serve para exemplo disso. Ela viveu décadas em aridez. Quando você lê o livro dela, ela fala isso, décadas em aridez interior. Mas nunca deixou de ser fiel, permaneceu fiel mesmo na adversidade. Deus, às vezes, retira consolações para purificar a fé. Isso fortalece as virtudes teologais, fé, esperança e caridade. Não devemos nunca medir a qualidade da oração pelo sentimento. A fidelidade tem um valor altamente redentor. E possamos, então, orar no sentido de que isso possa chegar até nós. Senhor, quando a minha oração for árida e difícil, sustenta-me na fidelidade. Que eu não te busque apenas nas consolações, mas por quem tu és. Recebe minha perseverança como prova de amor. Que a minha perseverança silenciosa seja oferta pura e agradável ao teu coração. Eterno Pai, Eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e os do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. pela sua dolorosa paixão, Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. pela sua dolorosa paixão, Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. pela sua dolorosa paixão, Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. pela sua dolorosa paixão, Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. pela sua dolorosa paixão, Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. pela sua dolorosa paixão, Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. pela sua dolorosa paixão, Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. pela
pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Ó sangue e água que jorrastes do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Qual é a chave? Qual é o segredo que abre as portas do teu coração? Qual é a chave? Qual é o segredo que abre as portas do teu coração? Por que não falar se ele quer te ouvir? Por que se esconder se ele está aqui? Por que não aceitar se ele quer te dar? Por que insistir em resistir? Pois ele tem tanto pra te falar. Quer te amar, te perdoar. Mas é você que tem que abrir o coração. Deixa Jesus te consolar. Deixa Jesus te abençoar. Deixa Jesus te dar a tua salvação. Deixa Jesus te consolar, irmão. Deixa Jesus te abençoar. Deixa Ele te dar a salvação. Hoje nós refletindo nesse terço da misericórdia sobre a oração como centro da vida espiritual. Quais são as intenções, Denise, que nós temos para essa última dezena do nosso terço da misericórdia, que hoje toca nesse tema muito importante na época da quaresma, a oração? Pelos pedidos de Cássia, também de Simone, e pelas almas, né, de Ney Francisco de Souza, 11 meses, Cláudia Maria Gomes Costa, que faleceu hoje, Olha, Venância Páscoa Dias, de 4 aninhos. Deus a tenha, que ela esteja nos braços do Senhor. Também quero colocar, lógico, nessa quinta e última dezena, estamos falando de oração, pedidos de oração. Vamos colocar a nossa cidade, essa cidade do Rio de Janeiro, tão sofrida, tão cheia de dificuldades, que o Senhor tenha misericórdia daqueles que passam por necessidade nessa cidade, pelas populações de rua, pelas pessoas que estão desempregadas, pelas pessoas desiludidas e cansadas do coração. Que a graça de Jesus venha sobre todos nós, venha sobre vocês, principalmente aqueles que estão necessitando de ajuda espiritual. Também oro por todos aqueles que estão encarcerados nos presídios nessa quinta dezena, para que Deus toque os seus corações, para que haja conversão nos seus corações. E o que é que Santa Faustina nos pede para meditar nessa quinta e última dezena? A oração da confiança na misericórdia. Jesus ensina que a oração mais agradável a Ele é a da confiança. A alma que confia plenamente atrai sobre si abundância de graças. A confiança é o coração da espiritualidade da Divina Misericórdia. Não é apenas acreditar que Deus pode ajudar, mas abandonar-se, transformar, tentar se transformar, abandonar-se a Ele, se colocar inteiramente nos braços de Jesus, como criança, confiante. A oração desconfiada é tensa, é aquela que você faz, poxa, acho que não vai acontecer, mas eu vou pedir. É complicado. A oração confiante é filial. A confiança abre espaço para que Deus atue. Ele reconhece a própria pobreza e, ao mesmo tempo, a infinita bondade divina. Ela reconhece. A Escritura Sagrada fundamenta tal afirmação também, em Marcos 11, 24. Tudo o que pedires na oração, crede que já o recebeste. Ou seja, a gente antecipa até aquilo que vai receber. E também na carta aos Hebreus, capítulo 11, 6, sem fé
é impossível agradar ou chegar a Deus. O centro da mensagem confiada a Faustina é a confiança absoluta. A desconfiança limita a ação da graça, não porque Deus seja limitado, mas porque a alma se fecha, ela sim fica limitada. A confiança é ato de esperança teologal. Ela reconhece a onipotência misericordiosa de Deus. Reza com abandono, seja feita a vossa vontade. A confiança não exige compreensão, mas entrega. Oremos. Jesus, eu confio em ti, mesmo quando não compreendo teus caminhos. Entrego-me à tua misericórdia. Cura minha insegurança espiritual e faz-me viver como filho que confia plenamente no Pai. Cura minha desconfiança, Senhor, e faz do meu coração um lugar de abandono filial. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e os do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Ó sangue e água que jorrastes do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tende piedade de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tende piedade de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tende piedade de nós e do mundo inteiro. Levanta-se por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, de São Miguel Arcanjo e de toda a milícia celeste, e sejam dispersos seus inimigos e fujam de sua face todos os que odeiam. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Caríssimos ouvintes e amigos da Rádio Catedral, estamos encerrando, portanto, hoje o nosso Terço da Misericórdia, onde refletimos sobre a oração como centro da vida espiritual. E vamos continuar nessa quaresma, que é tempo de conversão, orando, pedindo que o Senhor nos ajude a aumentar a nossa conversão. A conversão não é um ato estancado, parado, não. A conversão é uma coisa dinâmica. A gente vai se convertendo durante o período da nossa vida. A cada dia que passa, a gente se converte um pouquinho mais. Então vamos orar, porque orar vai nos ajudar a superar tudo isso. Quero agradecer mais uma vez os nossos amigos, os amigos da Rádio Catedral, que nos ajudaram a chegar próximo da nossa cota, mas não foi possível cobri-la. E quero pedir a você, amigo da Rádio Catedral, e a você ouvinte da Rádio Catedral, que ainda não é nosso amigo, faz um esforçozinho e entre em contato com o nosso relacionamento pelo telefone 3231-3560 ou também pelo WhatsApp 3231-3567. WhatsApp 3231-3567 e o telefone do relacionamento 3231-3560. Inscreva-se, querido, como amigo da Rádio Catedral, nos ajude a manter essa obra, porque essa obra é uma obra evangelizadora. Se você quiser também, você pode contribuir conosco pela chave Pix 3579796800
35790175. Repetindo, 3579-6800-0175. E quero te lembrar que nós temos um problema ainda latente, ou seja, os Correios estão atrasando a entrega dos boletos, os Correios às vezes não entregam, está complicado. E se você puder nos ajudar, você que recebe o boleto, se o boleto não chegou, faz um Pix, nos ajuda um pouco mais nesse mês de março para ver se a gente consegue chegar na nossa meta, até passar um pouco para cobrir esse rombo que se criou na nossa rádio durante os meses de janeiro e fevereiro. Todo auxílio que você puder nos dar vai ser bem recebido, nós vamos agradecer a você. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, a Senhora de Fátima, padroeira da Rádio Catedral, desça sobre todos nós e permaneça para sempre a bênção do Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. A alegria do Senhor seja a vossa força, vamos todos em paz e que o Senhor nos acompanhe. Graças a Deus. Você ouviu agora Terço da Misericórdia,